Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um devocional, aquele videozinho que eu prometi para vocês uma vez por mês aqui. Então hoje a gente vai falar sobre obediência. Bom, essa semana eu tava lendo muito sobre a história de Saulo. Eu peguei 1º e 2º Samuel para ler completo e entender como foi a história de Davi, né? A história de Davi é o principal foco aí de 1º e 2º Samuel, até como chegou o reinado, né? Mas também conta bastante aí a história de Saul, que foi o rei que veio antes de Davi, né? E Saul, ele foi um rei eleito pelo povo. O povo não queria mais que Deus fosse o rei soberano sobre Israel e todas as redondezas ali, e nomeou Saul para pegar aí esse papel, né? Um rei humano para pegar esse papel. E Saul é bem famosa, a história de Saul é bem famosa porque Saul desobedeceu a Deus várias vezes e Deus abandonou Saul depois que todas as vezes que Saul desobedeceu às ordens de Deus, como se as suas próprias vontades fossem as corretas, como se ouvir o seu próprio eu fosse o que levaria ele ao sucesso. E não satisfeito depois de todas as desobediências que ele praticou contra Deus, no final ele estava tão desesperado, tão sem fé, de tanto perseguir Davi e, enfim, tão tomado das suas próprias vaidades também, que ele foi consultar uma vidente, que era algo que perante a lei de Deus era inadmissível. Na época, essas videntes, elas muitas vezes enganavam as pessoas, invocavam demônios para falar mentiras para as pessoas, e enfim. E Deus já tinha abominado essa prática. E Saul, ele estava tão desesperado que ele decidiu ir consultar uma vidente. Então foi o ápice aí da desobediência de Saul, de tudo que ele já tinha feito de errado, enlouquecido já. Ele chegou a um ponto de estar enlouquecido. Isso me fez refletir muito. A história de Saul, gente, ela é tão real assim na nossa vida, porque Saul no início, ele era temente a Deus, assim, quando ele estava em ascensão, ele era temente a Deus, e quando ele conseguiu tudo aquilo, todo o reinado, todas aquelas pessoas seguindo ele, ele simplesmente abandonou a voz de Deus, né? Ele simplesmente abandonou o que Deus mandava ele fazer, que com certeza não seria para o mal dele, né? Deus nos orienta para que a gente passe pela vida da melhor forma, para que a gente aprenda, que a gente venha aqui na terra de passagem para aprender, né? Para fazer o bem, para transmitir a palavra de Deus, para abençoar outras pessoas através da nossa voz, através da nossa fala, através do que Deus conta para o nosso coração, através da palavra de Deus sobre a vida de pessoas que ainda não conhecem essa palavra. E quantos de nós, né? Quantas pessoas conhecidas, quantos de nós fazem a mesma coisa que Saul? Quando a gente precisa, quando a gente está por baixo, quando a gente está no meio da dificuldade, quando o negócio está feio, a situação assim tá insustentável, a gente recorre a Deus, a gente volta para a igreja, a gente faz tudo para conseguir melhorar, a gente lê a Bíblia, a gente tem o nosso devocional todo dia bonitinho, o relacionamento com Deus vai lá no alto. E aí quando a gente consegue melhorar, quando Deus honra a gente, quando Deus tá ali abençoando a nossa vida, a gente para de conversar com Deus, a gente tá sem tempo, a gente não pode ouvir, ou a gente ouve e finge que não entendeu e vai fazer outra coisa, enfim, a gente desobedece. Acho que a obediência de Deus é o ponto mais importante. E às vezes, para obedecer, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Às vezes a gente precisa abrir mão de desejos, de vontades, de coisas carnais. A gente precisa, às vezes, abrir mão dos nossos sonhos, o que é extremamente difícil pra gente, né? O nosso coração de pecador, assim, por mais que você seja uma pessoa de muita fé, é muito difícil você ter que abrir mão de algumas coisas, porque Deus pediu pra você abrir mão delas, porque Deus pediu para você não seguir por aquele caminho, porque a fé é acreditar nas coisas que você não vê, que o seu coração não vê, que a sua mente não vê, que o seu corpo, a sua matéria
isso não vê, não vai enxergar, mas que o seu espiritual, o seu espírito, ele precisa acreditar que o que Deus tem para você é melhor do que o que você acha que é melhor para você. Deus sempre vai dar o melhor para você, independente que o melhor para você naquele momento seja uma situação difícil. A gente precisa encarar essas situações, a gente precisa passar por situações difíceis, por problemas, por mazelas, né, para aprender, para crescer como ser humano, para dar o nosso testemunho. Então, se Deus colocou isso no seu caminho, provavelmente no final de tudo isso você vai tirar uma lição, você vai ter um testemunho para contar, você vai conseguir ajudar outras pessoas, porque nada mais é do que o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso propósito na Terra, ajudar outras pessoas. E como que a gente vai ajudar outras pessoas sem experimentar essas experiências com Deus, sem viver nesse caminho com Deus? Então, você pedir essas experiências é legal, você ouvir o que Deus tem para te falar e colocar em prática é muito importante, obedecer é muito importante. Davi foi um rei que obedeceu a Deus e Deus honrou Davi. Davi pecou algumas vezes, Davi fez coisas erradas e, óbvio, gente, nós somos humanos, então a nossa natureza é falha, a nossa natureza é pecadora. Então Davi também, mesmo sendo um grande homem, um homem muito temente a Deus, Davi também cometeu erros. E Deus também fez com que Davi passasse por mazelas para que ele aprendesse a partir das coisas erradas que ele fez. Então com a gente não vai ser diferente, tá? Ainda acho que Deus é bonzinho pra caramba com a gente. Porque Davi foi acometido por coisas horríveis devido aos pecados que ele cometeu. Esse era o Deus do Antigo Testamento, né? A gente sabe que era um Deus mais rigoroso, um Deus mais mão pesada, mas eu gosto muito do Velho Testamento. As histórias dos reis são muito, muito interessantes. E eu parei essa semana para analisar a história de Saul e fiquei pensando em como isso é real, assim, na nossa vida, em como a gente desobedece o tempo inteiro quando a gente tá por cima e quando a gente tá por baixo. Aí a gente coloca a viola no saco, a gente coloca o rabinho entre as pernas e faz tudo que Deus manda, né? Nossa, como... E é difícil da gente conseguir colocar em prática, da gente conseguir honrar o que Deus está prometendo, o que Deus está falando com a gente. Então, gente, se eu posso dar um conselho aqui para vocês e para mim, sempre ouçam o que Deus está te falando. Por mais que soe absurdo, por mais que você precise abrir mão de algumas coisas, de sonhos, de projetos, de todo um planejamento que a gente sabe que a gente faz na nossa vida, mas que na real a gente não sabe se vai acontecer, a gente deseja que aconteça. Quando a gente tem um coração obediente, uma vida obediente, Deus também ouve o nosso coração. Deus também realiza os nossos sonhos. Deus alinha com que os nossos sonhos, com que os sonhos dele sobre nós estejam alinhados com os nossos sonhos. Deus coloca esses sonhos no nosso coração. Então é muito importante essa intimidade, essa obediência. Eu tô vivendo um momento de muito aprendizado, muita conversa, e eu sinto que às vezes Deus não me responde da forma como eu gostaria que ele me respondesse, não me responde na hora que eu gostaria que ele me respondesse, e ele vem falando muito comigo através da palavra, e é algo que eu quero muito trazer para vocês mais aqui no canal. Eu realmente senti muita falta desse papo aqui, da gente poder fazer essa troca e ler os comentários de vocês sobre o que vocês acham também. É muito importante pra mim, eu aprendo muito com vocês. Então deixa aqui nos comentários se você já leu a história de Saul, o que você tirou de conclusão sobre isso, se você teve aí alguma visão diferente da minha, algum entendimento diferente do meu, porque eu quero muito saber. E é isso, sejamos obedientes e sejamos gratos sempre a Deus por todas as coisas.